sobre as nossas vidas. Somos convidados a ofertar da nossa gratidão, a nossa vida, reconhecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, amém? Se já estamos ao vivo aí, eu quero também cumprimentar os irmãos que nos acompanham. Cumprimento-os com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que possam também estar prontos para também, e convidados, né? Vocês também são convidados para adorar o Senhor, para juntos com esta igreja, juntos com o povo de Deus, adorar a este Deus maravilhoso, render graças a este Deus. E eu quero ler um texto, convidar a igreja, a amada igreja, que abram comigo o Salmo 67, que diz que as nações rendem graças ao Senhor. Amém? E gostaria que nós pudéssemos nos levantar, após todos encontrarem o texto, vamos nos levantar e vamos ler todos os 7 versículos deste Salmo 67. As nações rendem graças ao Senhor. Amém? Vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Amém. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E Ele tem abençoado este povo, Ele tem abençoado esta igreja, Ele tem abençoado esta vida, Ele tem abençoado a todos nós, não só hoje, mas em todos os caminhos, em todos os dias em que temos caminhado segundo a sua vontade. Amém? Gostaria de pedir que o pastor Ney nos eleve a Deus em oração, rendendo graças e exultando o nome do Senhor. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, estamos aqui com os nossos corações gratos, ó Deus, rendendo a Ti ações de graças, louvores e adoração, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por Teu sustento. Obrigado porque até aqui a Tua graça tem nos sustentado. Obrigado porque até aqui a Tua alegria nos fortalece. E, ó Deus, queremos que esta noite seja uma noite em que o Teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Queremos que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa fluir em nosso meio, Senhor. E faça com que este lugar seja um lugar, ó Deus amado, cheio da presença do Senhor, edificando e fortalecendo a sua igreja, a perseverar nos teus caminhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé, a igreja vai cantar conosco o hino de número 11. Convido os integrantes do louvor a se posicionarem. E estaremos adorando o Senhor com o hino número 11.
Vamos passar para os momentos de avisos. Nosso Ministério de Visitação, nesta terça, na casa do irmão Marcos e a irmã Rosângela, já confirmado. Estaremos, como de costume, saindo daqui às 15 para as 8, para que todos possam nos dirigir lá para a chácara dela, para a casa dela, né? Amém? A nossa tarde da bênção, a todo vapor, começando sempre às 2h30, às 14h30, com a palavra, adoração, um tempo de oração, e depois passamos para o nosso bordado, né? E sempre tem um cafezinho, umas bolachinhas, tem sido bênção. Então nós reforçamos o convite, amém? O encontro de oração às quintas, né, às 20 horas, somente no modo online. Tem sido bênção também, temos recebido ali uma palavra de edificação, um tempo de oração, tempo de compartilhar, tempo de clamar, tempo de colocar o nome de pessoas ali que necessitam. Nós temos vários motivos de oração, temos orado pela igreja, pelas nossas famílias, por muitos enfermos, orado pela nossa nação, orado por um avivamento, né? Começar em mim, e possamos aí receber este avivamento, e deve começar a partir de mim, a partir de você, né? Não devemos esperar muito pelos outros, mas a partir de mim vamos fazer a nossa parte, vamos querer isso, vamos orar para isso, amém? Então tem sido um tempo precioso também na presença do Senhor. O grupo de casais quer falar um pouco, pastor Ney? Só um reforço rápido. Então, dia 18, finalmente, faremos aí nosso encontro, né, na casa aí do Diácono Carlinhos, da Maria. Será um tempinho bem precioso, um tempo bem especial, né, para a gente poder ali ter uma breve reflexão acerca, né, da vida a dois, né, dessa bênção e desse desafio, né, que tem sido em nossos dias. E depois a gente vai ter um momentinho precioso aí de churrasquinho, para a gente poder fechar aquela noite, né, daquele jeito, em grande estilo, digamos assim. Mas se programe, você, casal, jovem casal, venham participar com a gente, né, separe esse dia para estar com a gente lá, para a gente poder ter esse momento ali de edificação, esse momento de compartilhar, e depois esse momento de comunhão precioso para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Mas a nossa escola bíblica dominical, voltamos ao material da Confissão de Fé de Westminster, tem sido bênção também, aprendizado, e convidamos os irmãos que possam comparecer, né? Como diz o pastor, quem não está vindo está perdendo, né? Está perdendo. Estamos aí chegando na reta final, estamos no capítulo 25, ou ponto 25, né? Ponto, né? De 33. E então tem sido bênção, aprendizado. Escola é para aprender da palavra, aprender de doutrina. Tantos homens, teólogos, 121, me parece, lá em 1643, se reuniram lá vários meses e ficaram e compilaram, né? Todos esses, não é um outro material complementar da Bíblia, mas sim aqueles pontos em que confessamos ser extraído da Bíblia e o que nós cremos. Amém? Mais algum aviso? Só um feedback aí, graças a Deus, irmãos e irmãs. No domingo nós não teremos a escola dominical como de costume, tá? Nós teremos aqui um mutirão e já foi divulgado. Nós gostaríamos de poder contar com os irmãos, com as irmãs que puderem vir para nos ajudar nesse trabalho, que vai começar às 8 horas da manhã. A gente vai ter um almocinho lá por meio-dia e depois a gente vai avançar um pouquinho à tarde, tá? Porém, a diaconia já se antecipou também
algumas coisas podem acontecer antes. Por exemplo, tirar cortinas e tal durante a semana. Então a diaconia quer nomes de pessoas que possam vir durante a semana para ajudar na remoção de cortinas, de talvez ventiladores, para preparar realmente o cenário, ok? Aí depois do culto, o pessoal que quiser vir, que puder vir, procure a diaconia, procure os diáconos e passe o nome, tá? Passe o nome para eles. Eu disse que este trabalho vai ser um trabalho diferente, porque já foi até mencionado há 2, 3 domingos atrás, que através deste trabalho, você também vai estar glorificando a Deus, você também vai estar fazendo missão. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito, tá? A igreja vai apresentar um almoço gostoso, podem ficar tranquilos, ninguém vai passar fome não, tá? Vai ser bem gostoso mesmo, em nome de Jesus. Se alguém tiver aquelas escadas domésticas do lar, tragam também no domingo, porque nós vamos precisar delas para fazermos limpezas do forro. E só temos uma escadinha dessas na igreja, é pouco. Se nós tivermos pelo menos 4 ou 5, vai acelerar esse processo de limpeza, tá? É só da minha parte. Mais algum aviso por parte dos ministérios? Sábado, 15 horas, reunião das mulheres em casa. Se a Célia estiver bem, né? Ah, sim. Tá marcado a confirmar na semana, se tudo correr bem, se a Célia estiver bem também, né? Se a nossa líder. Nós teremos a nossa reunião de encontro das mulheres na casa da Fátima. E para nós trabalharmos, discutirmos as ações, enfim, vamos reunir. O grupo tem se reunido e precisa reunir para conversar, ver o que dá para melhorar. Então, sábado às 15 horas. Tá bom. Mais algum aviso? Só um reforço, rapidinho, com relação à campanha da revitalização das cadeiras, para a honra e glória do nosso Deus, meta batida. Arrecadamos o valor correspondente a 100 cadeiras. Já está em caixa. Amém? Então, queremos agradecer aí a colaboração de todos, né, o trabalho, o esforço que cada um fez, né, em poder contribuir com isso, ainda que de repente não conseguiu, mas de alguma forma ajudou a divulgar, né, mas nós conseguimos aí durante esses últimos dias, fizemos aí um grande movimento, né, e graças a Deus acabou dando certo. Então as cadeiras aí já, né, o pastor Valdir já fez aí as conversas com o fornecedor. Acredito que na outra semana no máximo, né, pastor Valdir, as cadeiras já serão levadas pelo fornecedor e serão plenamente revitalizadas. E nós teremos aí as cadeiras todas, né, lindas, bonitas. E vamos seguindo em frente, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E assim caminha o povo de Deus, né? Crendo no milagre, na providência do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26. Último livro do Pentateuco, quinto livro. Capítulo 26, versículos 7 ao versículo 11. Amém? Todos encontraram? Peço atenção especial a este texto. Eu estarei lendo e nós teremos logo em seguida o nosso momento de consagração, os dízimos, ofertas, primícias, quilo do amor, como queiram. A nossa oferta ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7 do capítulo 26. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho
e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, com braço estendido e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Nós temos aqui um texto de gratidão, onde Moisés registra que o povo fez um clamor ao Senhor. E o Senhor atentou para a sua situação de opressão, de angústia. E com poderosa mão e braço estendido, sinais e maravilhas, Deus mudou a sorte daquele povo. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Aqui nós vemos um movimento, uma ação e uma reação de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, fez aquele povo e tem feito a cada um de nós. É gratidão. Nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, a vida totalmente consagrada ao Senhor. Dízimo no hebraico, se eu não me engano, é maaser, no latim é décimos. No grego, já chegando aqui no Novo Testamento, é DKT, 10ª parte. No cristianismo de hoje é gratidão. Não é troca. Não é esperando receber, nós já recebemos. O Senhor já nos transportou de uma situação de pecado, de lamaçal de pecado, como este povo na opressão, sendo escravo. E o Senhor libertou aquele povo. E o Senhor libertou as nossas vidas. Então nós queremos ofertar ao Senhor, aqui publicamente, quando nós participamos da ceia do Senhor, publicamente, nós somos incluídos na família do Senhor, recebemos nome novo, presente novo, e ofertamos publicamente a nossa vida ao Senhor, como gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Ao som do teclado, nós estaremos cantando um hino de número 269. E depois eu vou pedir para o presbítero João agradecer ao Senhor por esta ação maravilhosa do Senhor de libertar o seu povo. Nós somos libertos de uma situação de opressão, de pecado. E hoje nós podemos dizer: Senhor, eis aqui agora eu trago a minha vida, eu trago as primícias, as primeiras partes, os dízimos, as ofertas ao Senhor. Amém? Após o hino, então, o presbítero João estará consagrando os dízimos, ofertas e as primícias. Cantemos ao Senhor. Que na cruz por nós
estamos passando por um momento de louvor. A equipe de louvor estará conduzindo. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria nesta noite. É noite de festa. É noite de celebrar o Cristo ressurreto. Amém? Amém. Amém. Graça e paz. Vamos louvar o Senhor com alegria.
e não falhará. Nós possamos, através dessa próxima canção, declarar que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Somente nele nós vamos depositar a nossa confiança. Amém. Tu
prosseguir confiando no Senhor, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso resgatador, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege. Esse próximo cântico, a gente tocou ele há 2 semanas atrás, é um cântico mais novo, mas nós vamos tocá-lo novamente, e ele expressa essa verdade. Esse salmo é inspirado quando Davi ele está no fim dos seus dias, e ele olha para trás e vê tudo o que Deus fez na sua vida, e ele somente tem a declarar louvores e louvores ao Senhor. E isso nos serve de esperança, que isso possa nos inspirar, nos fazer prosseguir. Os dias são difíceis, as lutas são grandes, mas assim como foi na vida de Davi, será também na nossa vida. O Senhor é aquele que continuará nos guardando, o Senhor é aquele que continuará nos protegendo, o Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus, vamos cantar em nome de Jesus. Senhor é a minha rocha.
Obrigado, pois estamos seguros em Ti. Nós queremos demonstrar nosso amor por Ti. Tu és o nosso farol, Tu és aquele que ilumina os nossos passos. Em dias de escuridão, em dias de obscuridade, em dias em que não enxergamos o que está diante de nós, nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor está conosco. Ó Deus amado, caminhando no meio do vale da sombra da morte, em dias difíceis, em dias escuros, em dias maus, o Senhor está junto conosco. O Senhor é a nossa rocha, aonde nós podemos nos abrigar, aonde podemos permanecer seguros. Obrigado, Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso farol. Aleluia, Senhor. Senhor, nós nos escondemos na Tua presença, nós nos refugiamos, ó Deus, debaixo de Tuas asas. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos e irmãs, podemos assentar. Amém, mais uma vez, graça e paz, queridos irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As crianças ficarão conosco. Foi feito um pacto, um acordo, de que em dias de ceia, em cultos de ceia, tanto as crianças como os nossos professores possam participar da nossa celebração eucarística, ok? É momento de estarmos pensando um pouquinho naquilo que Deus reservou, que Deus preparou para falar aos nossos corações nesta noite. Primeiro eu quero agradecer aos irmãos, às irmãs que têm orado pelos enfermos da igreja. Nós precisamos muito, mas muito mesmo, das orações, dos clamores, das intercessões dos nossos irmãos e irmãs. Peço que continue orando pela minha esposa. Hoje ela passou a tarde numa UPA, não teve jeito, tive que levá-la a uma consulta médica, ela não anda legal. E Deus está à frente de tudo, Deus está no controle. Eu sei que muitos irmãos têm orado por nós, pela nossa saúde, pela minha família, pelos enfermos da igreja. Continue orando, irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Também peço oração em favor da irmã Romilda. Amanhã, eu e o presbítero Luan estaremos fazendo uma visita lá na casa da Keila, filha da irmã Romilda. Nós vamos passar um tempo ali naquele lar, orando pela família, também pela vida da Romilda. Orem por nós, irmãos, e orem pela família também, porque tem sido dias difíceis. Tem sido dias difíceis. No nome de Jesus. Ok? Enquanto cantávamos, Deus nos ouvia. Agora Deus vai falar e nós nos silenciaremos. Tá, irmãos? Vamos procurar conversas, diálogos, distrações, porque com toda certeza Deus nos ouviu enquanto cantávamos. Agora é momento do contrário acontecer. Se aquiete, como diz lá o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos. Aquiete-se para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito. Ok? Eu quero convidar a amada igreja a estar lendo comigo o texto bíblico que usaremos como fundamento da ministração desta noite, que está lá em Neemias. Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. Eu gostaria de pedir ao irmão, por favor, que desliga esse ventilador aqui. Eu acho que é esse ali de baixo, senão não vou poder parar com a minha Bíblia aberta aqui, tá? E daí, ao mesmo tempo, abra para mim essa aguinha, por favor, irmão que vier.
porque é complicado ficar com o microfone e a mãozinha aqui tentando abrir o copinho de água, né? Por favor, amada igreja, Neemias capítulo 2, do verso 11 até o verso 20. Neemias capítulo 2, do verso 11 até o verso 20. Vou aguardar os irmãos, as irmãs. Está encontrando aí o texto. Na minha Bíblia, página aproximadamente 663. Porque como não são iguais, né, de repente a sua Bíblia tem algumas páginas à frente ou para trás. Mas mais ou menos, página 663. Amém ou misericórdia? Amém. Irmãos e irmãs, nós tivemos nos últimos domingos duas ministrações interessantes, duas ministrações boas, oportunas, importantes para a vida da nossa igreja, importantes para a vida dos nossos cristãos, das nossas cristãs. Nós temos nos preocupado muito com a situação de como ser Igreja de Cristo Jesus, com a situação de como fazer missão em tempos tão adversos, tão difíceis, como os que passamos, ou enfrentamos hoje, ou vivemos hoje. Eu já usei esse texto de Neemias capítulo 2, do 11 ao 20, para fazer vários estudos bíblicos para lideranças. Já usei aqui na igreja, já usei fora. E Deus tem falado muito ao meu coração através desta palavra. Neemias para mim é um modelo, é uma inspiração, é um paradigma. Então, meus irmãos, observemos, recebamos o que Deus tem para falar aos nossos corações nesta noite. Porque eu penso que esse modelo, essa inspiração, ela vale para todos, vale para você, vale para nós, vale para a Igreja de Jesus, enfim, vale para quem realmente não se contenta, não se conforma com esses tempos difíceis, mas querem de alguma forma fazer algo diferente, querem de alguma forma estar de prontidão total diante de Deus para fazer algo que glorifique o seu santo nome. Vamos lá então? Eu vou ler o versículo 12 e vou pedir ajuda aos irmãos, porque principalmente à noite eu estou com uma dificuldade muito grande de fazer leituras, por causa do meu problema visual, irmãos, irmãs. Então vamos fazer uma leitura alternada, porque assim vocês me ajudam, tá? O versículo 11 diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e os poucos homens comigo, não declarei a ninguém que Deus nos dera para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo, não há algum, senão a minha vontade. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o mal e vontade. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas?
Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Livrarei com a boa mão do meu Deus que estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Respondemos. Pai querido, queremos agradecer-te por este culto solene, por esta noite feliz, por esta igreja reunida, congregada aqui, Senhor, em espírito e em verdade, em obediência ao teu chamado, Pai, em obediência à tua missão, Senhor, em obediência também, ó Pai, à prática sacramental da comunhão, da mesa gloriosa do Cristo ressurreto. Muito obrigado, Senhor, porque temos aqui um remanescente fiel de irmãos e irmãs que preferiram estar em tua presença nesta noite feliz, nesse santo lugar. Muito obrigado, Senhor. Te louvo, Senhor, te glorifico pelos cânticos, pelos louvores, pelo momento de adoração que tivemos ao teu santo nome, Pai, pelos hinos cantados, pelas leituras bíblicas feitas, ó Pai, pela comunhão vivida com os irmãos que estão aqui, alguns até mesmo do nosso lado. Obrigado, Pai, muito obrigado no nome de Jesus. Quero agradecer-te também, ó Deus, por este momento, ó Deus, da palavra. Que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo uma unção de sabedoria aos nossos corações. Que esta palavra esteja nos trazendo discernimento aos corações. Que esta palavra esteja renovando, Pai, a nossa fé, a nossa esperança e amor diante de Ti. A nossa obediência a Ti também, Senhor. Que esta palavra esteja abrindo os nossos horizontes, Pai. Quem sabe nos dando a possibilidade de novas perspectivas de vida, ó Pai. Novos sonhos, novas promessas no nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor. Primeiramente, com este servo, Pai querido, que neste momento tão somente é servo e instrumento diante do teu altar. E a começar por mim, Senhor, realmente a palavra possa falar, possa impactar-nos, possa fazer com que algo diferente possa acontecer nessas vidas, nessa hora de ministração, nessa hora de exercício de voz profética da tua parte, Pai, da parte do Senhor, da parte do teu Santo Espírito aos nossos corações. No nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, lá atrás, no século passado, uma igreja dos Estados Unidos da América do Norte resolveu fazer uma excursão até um museu que continha ali peças de reformadores, objetos pessoais de grandes homens usados por Deus, de grandes evangelistas, de grandes missionários. E esta excursão foi elaborada, organizada com jovens de 12, de 13, 14, 15 anos. Eu digo jovens, mas ainda adolescentes. E o que aconteceu? Chegando ali naquele museu, aquela excursão, aqueles adolescentes,
começaram a vislumbrar aqueles objetos, começaram a se lembrar de fatos ocorridos no passado, como Deus usou algumas daquelas pessoas que estavam sendo lembradas ali, naquele momento, naquele dia. E aquela excursão, aquele passeio, continuou por aqueles estabelecimentos afora. Até que um dos líderes percebeu que faltava um adolescente de 13 anos. Faltava um adolescente de 13 anos. E ele ficou preocupado. Onde será que está esse menino? Esse adolescente? E ele contactou alguém e começou a procurar. Começou a procurar por aquele adolescente. De repente, passaram numa sala reservada a objetos pessoais do grande evangelista do século passado. Evangelista Monte. E quando eles se puseram à porta daquela sala, eles viram aquele adolescente diante de algumas figuras de modo dizendo: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Opera, Senhor. Ali estava um adolescente de 3 anos, que nada mais era Billy Graham, o grande evangelista, que morreu agora, se não me engano, acho que há 1 ano atrás, 2 anos atrás. O grande evangelista do nosso tempo. Deus fez de novo. Deus fez de novo. Se nós pudéssemos, irmãos, eu gostaria de ter uma sala também com objetos pessoais, particulares de Neemias. Eu gostaria de ver a espada que ele usou enquanto defendia a obra, a grande obra empreendida por ele e os seus liderados. Quem sabe eu gostaria de ver a colher de pedreiro que ele usou para levantar os muros, e outras ferramentas usadas por ele ali, naquele período tão tenebroso, tão difícil, tão avassalador do seu tempo, da sua época. Meus queridos irmãos e irmãs, para mim, a liderança de Neemias é uma inspiração. Deve ser também para a Igreja de Cristo. Deve ser para os nossos ministérios, todos eles. A liderança deste grande personagem do passado, do Antigo Oriente, deve ser uma inspiração para nós. Se há alguém no passado, no Antigo Oriente, que viveu tempos difíceis, dias difíceis, situações adversas, foi Neemias. Tanto é que se você olhar ali para o versículo, 17, no finalzinho ele fala: e deixemos de ser opróbrio. E deixemos de ser opróbrio. Opróbrio, na linguagem portuguesa, pode ser desonra pública. Opróbrio pode ser degradação, pode ser vexame, pode ser vergonha, derrota. E tantos sentimentos terríveis que realmente têm o poder de derrubar o ânimo de uma pessoa, de nos desestabilizar, de nos fazer, às vezes, desanimados. Deixemos de ser opróbrios. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero pensar um pouquinho com vocês nesta noite, porque nós estamos realmente buscando alternativas para a nossa igreja. Temos orado, temos pedido a Deus que nos dê inspiração, temos orado, temos pedido a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, que abra a nossa visão espiritual, para que não tenhamos apenas aquela visão limitada pelos olhos carnais, pelos olhos da carne. Queremos ter uma visão que vá muito além
dos olhos da carne. Queremos ter uma visão ampla, uma visão espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, o que Neemias enfrentou, eu diria que nós estamos enfrentando também, talvez de uma forma diferente. Talvez o nosso contexto seja outro, mas os problemas, não importa se foram vividos por Neemias, não importa se estejam sendo vividos por nós hoje. Problemas são problemas, problemas desestabilizam. Problemas muitas vezes roubam a nossa paz, roubam o nosso ânimo, roubam muitas vezes a nossa motivação. Problemas às vezes arrebentam com a existência de uma igreja, com a existência de uma estrutura, de uma instituição família, de uma sociedade. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero pensar um pouquinho, baseado nesta palavra rica aqui, envolvendo esse grande líder, o que fazer para ser ou para se transformar em um grande agente construtor em tempos de opróbrios. O que fazer para reconstruir em tempos de opróbrios? Porque esta é a pergunta que não pode se calar. Meu irmão, se você se calar, você está em pecado. Não podemos nos calar diante dos opróbrios da vida. O que nós vamos fazer diante dos opróbrios da vida? Vamos cruzar os braços? Vamos abaixar a cabeça e simplesmente nos dar por vencidos? O que fazer para reconstruir em tempos de opróbrios? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria que você pudesse pensar nesta indagação com muito carinho, com muito amor, com muito objetivo também, porque se você não pensar nesta indagação, nessa pergunta, você poderá ser cobrado por Deus lá na frente. Você poderá ser cobrado por Deus lá na frente. Deus vai te dizer: lembra daquela noite, daquele culto que eu quis te mostrar como ser um instrumento de bênçãos em dias difíceis? Como ser um instrumento de bênçãos em tempos de opróbrios? Como ser uma vida grandemente usada em tempos difíceis? Lembra daquele culto? Lembra daquela palavra? Lembra da motivação que eu dei através do exemplo bíblico do meu servo Neemias? Você não usou porque você não quis. Você não mudou, quem sabe, o seu contexto de família, de igreja, de sociedade, de academicismo, porque não quis. Que a palavra foi dada, a motivação foi dada, a inspiração foi dada, mas você não quis. Você simplesmente não foi obediente. Simplesmente não foi obediente. Deus tem falado conosco, meus queridos irmãos e irmãs. Deus tem falado com esta igreja. Deus tem falado comigo. Quando Deus fala, o que cabe a mim, o que cabe a você, é obedecê-lo. Quando Deus fala, o que convém, da minha parte, da sua parte, é o princípio da obediência. Da obediência. O que você pode fazer, meu querido irmão? Talvez esta é a pergunta que não deve se calar nesta noite. O que você pode fazer para ajudar a sua igreja? Ebenezer. Nossa, pastor, realmente há tantas lutas, há tantos dissabores, há tantos desafios, há tantos problemas, pastores. Tem pessoas que usam um ditado popular: Jesus joga a boia porque misericórdia, eu vou morrer afogada ou afogado, né? Ou Jesus para o mundo. A gente escuta isso no dia a dia por aí, porque realmente, queridos irmãos e irmãs, vivemos tempos difíceis, dias desafiadores. O que você pode fazer, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer? Neemias nos pontua 3 caminhos, nos dá 3 possibilidades aqui. Nenhuma delas pode ser tomada por difícil, ao ponto de repente você e eu
não poder cumpri-la ou cumpri-las em nossas vidas. A primeira delas, se você analisar o versículo 12 até o 15, não precisa ler. O que acontece aqui entre o versículo 12 e o versículo 15? Neemias foi chamado por Deus para ajudar aquele povo a resolver aquela situação dificílima, aqueles problemas terríveis. Ali havia gente chorando, famílias em luto, alguns pais perderam filhos, algumas esposas perderam esposos perderam esposas, alguns parentes foram dizimados, porque realmente a perseguição foi assim de uma forma muito intensa contra aquele povo. Foi assim de uma forma muito intensa contra aquelas famílias. Eram tempos dificílimos, tempos de muita reflexão. O pessoal estava pensando, o pessoal estava refletindo. Algumas pessoas estavam ali desesperadas, sem saber o que fazer. Talvez alguns pudessem até ter pensado: é o nosso fim. É o nosso fim. Não há mais o que ser feito. É o nosso fim. E as pessoas que foram usadas por Deus para levarem esta situação a Neemias, chegaram a ele e falaram: Neemias, está acontecendo isto. Está acontecendo situações dificílimas ali em Israel. Neemias, o nosso povo precisa de um grande milagre de Deus. Se não houver um grande milagre de Deus, nós não venceremos os grandes opróbrios que se derramaram sobre as nossas vidas, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Neemias foi, irmãos. Vocês sabem como foi chamar de Neemias. Vamos saltar esta parte aqui. Mas o que me chama a atenção é que quando ele chega em Jerusalém, quando ele está ali envolvido por Deus, quem sabe, cheio de vontade de fazer, de trabalhar, de colaborar, de forma que tudo aquilo seja vencido, o verso 12 e o verso 15 nos dá aqui o nosso primeiro fundamento, que é na verdade um verbo, a constatação do verbo constatar. O que há nesse verbo constatar? Qual foi a constatação que Neemias fez? Ele recebeu muitos relatos. Algumas pessoas chegaram até ele: olha, Neemias, aconteceu isso, porque está assim, porque tem famílias assim. Tudo bem, ele ouviu atentamente, mas aqui agora, neste momento, movido por Deus, tocado por Deus, ele pensa: eu vou constatar pessoalmente o tamanho do opróbrio que o meu povo está vivendo, o tamanho do problema que o meu povo está vivendo, o tamanho da dor que o meu povo está vivendo. Eu vou constatar com os meus olhos. Eles vieram e me relataram. Mas agora eu vou sair. Eu vou sair para constatar com os meus olhos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a primeira ferramenta que a gente vê este grande líder usando é a ferramenta da constatação. O que é constatar? Eu vou verificar se é realmente do jeito que estão me dizendo, se é realmente do jeito que me falaram, que se reportaram a mim. Eu vou constatar, eu vou verificar. Ou seja, eu vou radiografar Jerusalém, eu vou radiografar o problema, eu vou fazer um mapeamento. Porque através da minha constatação, Deus vai me dar sabedoria e discernimento para eu agir da forma correta. Nessa constatação aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós aprendemos muito com este líder. Aprendemos muito com esta inspiração de Deus para as nossas vidas. Em muitos momentos da vida, quando nos pomos diante de certos problemas, de certas situações,
Às vezes, até então, só estamos embasando tudo em relatos, fundamentando tudo em relatos de pessoas que chegaram a nós. Talvez o irmão chegou até você e disse: olha, irmão, irmã, sabe aquele irmão da igreja? Olha, está acontecendo isso com ele está doente, a situação dele é assim. Então precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes tomamos decisões simplesmente com base em relatos. Mas o que aprendemos aqui é que os relatos às vezes podem ser perigosos. Os relatos podem nos levar a fake news da vida. Porque às vezes você está recebendo um relato de algo que não é real. Alguém pensou que fosse daquele jeito e daquele jeito trouxe a situação para você. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este líder ele tem discernimento, ele é sábio, ele vai constatar pessoalmente o problema, para ver o tamanho do desafio que estava diante do seu povo. Constatação, não é especulação. Não se trata aqui de uma mera especulação. Precisamos constatar, meus irmãos. Por exemplo, quando você souber que alguém possa estar doente, vá constatar. De que forma? Procure essa pessoa. Vá conversar com ela. Constate o que ela esteja vivendo, qual o grau do problema que ela esteja vivendo. E não é só com relação a uma suposta visita, mas eu digo com relação à igreja inteira, à igreja toda. Precisamos constatar. Constatar o que a nossa liderança quer. Olha, a nossa liderança está trazendo desafios para nós. Vamos constatar. Mas para qual razão isso está sendo trabalhado? Precisamos constatar, meus irmãos. Constatação. Constatação. Quando nós constatamos, evitamos que em alguns momentos, alguns problemas possam simplesmente crescerem. Quando a gente constata, em alguns momentos perceberemos que o problema não é tão grande como nos foi passado. Que o desafio não é tão grande que não possamos vencê-lo, que não possamos superá-lo, que não possamos, quem sabe, ultrapassá-lo. Então que Deus te abençoe neste sentido, com esta sabedoria e discernimento deste grande líder. Constatação. Precisamos constatar, queridos irmãos e irmãs, que a nossa igreja de Cristo, a nossa igreja no sentido de Cristo, está passando por um perigo seríssimo de apostasias, está passando por um momento muito perigoso de heresias. Então precisamos constatar realmente os sinais do nosso tempo, o que está acontecendo, constatar as palavras profetizadas por Jesus, constatar na própria palavra e confrontar com o que está acontecendo. Constatar como a igreja de Bereia constatou como quando Paulo pregava. Eles constataram na palavra se era realmente aquilo. Precisamos deixar muitas vezes, meus irmãos, de sairmos por aí correndo atrás dos grandes modismos da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, para que no dia a dia possamos estar mapeando, fazendo uma radiografia daquilo que possa estar acontecendo em nossa volta, no nome de Jesus. Mas nós temos aqui um segundo instrumento, uma segunda coluna, um segundo fundamento, que Neemias usou. Está a partir do 17 ao 18, que é a motivação, o verbo motivar. Motivação. Meus irmãos, a igreja de Cristo do nosso tempo, mais do que nunca, precisa ser como agente construtora, um instrumento de motivação. De motivação. Eu não posso vir aqui à frente e pregar situações que possam levá-los ao desânimo, ao desespero, ao medo, ao pânico. A igreja de Jesus Cristo precisa de palavras motivadoras. Jesus era motivador.
diante de situações dificílimas, ele sempre tinha uma palavra de motivação. Sempre. Jesus é um paradigma para nós na igreja do Novo Testamento. Tal como Neemias foi no Antigo Oriente. E aonde é que você vê aqui Neemias sendo um motivador? Diante do problema, diante dos desafios daquele povo, daquela gente, olha como ele chega até aquela gente. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. E lhes declarou como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei lhe falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha como a motivação de um líder pode ajudar na reconstrução de uma igreja, na reconstrução de um lar, na reconstrução de uma sociedade. Olha como essa atitude praticada, vivida por Neemias é fundamental em nossos dias também, meus irmãos. Você precisa constatar, e aqui, num segundo momento, você precisa ser um motivador. Deus quer te usar como motivador, meu irmão. Oh, meu irmão, você viu o culto de domingo? Olha, estava uma bênção. Oh, meu irmão, na semana passada também foi assim. Quem sabe no próximo domingo você possa estar lá também. Vamos, meu irmão, tem sido bom, tem sido maravilhoso. Meus queridos irmãos, precisamos ser motivadores. Não o contrário. Oh, meu irmão, eu estive na escola dominical de hoje, mas só tinha 15 pessoas. Que triste, que triste. Ai, desse jeito a igreja vai morrer. Né? Desse jeito a igreja vai morrer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos livre deste mal. O motivador consegue levantar pessoas que de repente estejam vivendo a situação do abatido. Quando o motivador chega, em alguns momentos a pessoa do abatido que está ali prostrado, às vezes inclinado, neutralizado, engessado, desanimado de tudo, quando chega a figura do motivador, em poucos minutos Deus levanta. Deus tem agido desta forma. Deus tem usado pessoas com este dom da motivação. A igreja de Cristo precisa ser motivadora como agente construtora, como aquela que precisa reconstruir em tempos de opróbrios. Precisamos ser motivadores, irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Hoje os livros motivacionais, olha, vendem que só. Porque tem muita gente procurando motivação. Por que não encontrarmos motivação dentro da nossa igreja? Por que não encontrarmos motivação na liderança da nossa igreja? Por que não encontrarmos motivação nos cultos da nossa igreja? Por que não encontrarmos motivação na nossa escola dominical? Nos louvores que ministramos a Deus? Por que não? Tem gente que fica lendo aí pilhas de livros, procurando motivação. Motivação. Eu conheço pessoas acadêmicas que vivem lendo livros de Paulo Coelho tentando encontrar motivação. Um herege, um bruxo. Por que não, então, procurar motivação na palavra de Deus, na segunda-feira, lendo a Bíblia? Por que não, talvez, procurar motivação na segunda-feira, tendo um tempo de oração? Quem sabe, tendo um tempo de intercessão pela minha igreja, pela nossa igreja, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país. Às vezes falta-nos isto. Daí não procuramos motivação na segunda, não procuramos na terça-feira, não procuramos na quarta-feira. Quando vem o domingo, chegamos aqui como cristãos nominais. Então somente haverá a figura do cristão nominal ali. Passado aquele momento do estudo, da IBD, do culto, acabou também a motivação da pessoa. Porque foi uma motivação errada. A motivação
de Neemias, ela tem fundamento em Deus. Porque ele fala que a boa mão do Senhor estivera sobre mim, sobre nós. E se você quiser, tenha a curiosidade de ler quantas vezes ele vai usar esta frase. Porque a boa mão do Senhor estivera sobre mim, estivera sobre nós, no livro de Neemias. Preciso dizer mais alguma coisa? Haveria motivação maior ou melhor do que esta? Da boa mão do Senhor Deus estendida sobre você, te dando ânimo, Deus dizendo: levanta-te, meu servo, vá, levanta-te, meu servo, faça, cumpra, executa, obedeça. Precisa de motivação melhor do que esta? É preciso motivação, meus queridos irmãos. Às vezes não apenas nos falta motivação no sentido individual, singular, pessoal, como também no sentido coletivo. Eu me lembro de um pastor que ele estava tentando mostrar à sua igreja, num estudo, que a sua igreja precisava ser uma igreja carismática, uma igreja motivada e que também motivasse. E ele usou um exemplo, que eu não sei se procede, se é verdadeiro ou não, mas serve para dar algumas gargalhadas, alguns rios e pensar realmente em que tipo de cristão eu tenho sido. Será que eu tenho sido motivador? Ele contava que foi feita numa determinada igreja uma campanha. E essa campanha envolvia exatamente esta segunda coluna, este segundo fundamento aqui que estamos estudando em Neemias, motivação. E ele falou: vão visitar pessoas no hospital ou em hospitais, sejam motivadores, cheguem lá, orem, falem do amor de Deus, falem dos milagres de Deus, sejam motivadores. E daí ele conta que um determinado irmão pensou: realmente, eu preciso participar das atividades da minha igreja, e foi visitar um doente da sua igreja no hospital. E chegando lá, talvez por falta de habilidade com as palavras, de sabedoria e discernimento com as palavras, ele chegou ali naquele quarto do hospital e ficou olhando aquela pessoa gemendo na cama, gemendo de dor. E ele ficou olhando, ficou quieto por alguns minutos, e de repente ele abre a boca e diz assim: ô meu querido irmão, vai dar uma mordidinha aí? Ô meu querido irmão, vai dar uma mordidinha aí? Esse é um exemplo que não pode ser seguido, meus queridos irmãos. Infelizmente tem pessoas que quando abrem a boca, ao invés de motivarem a pessoa que está sofrendo a vencer a sua doença, a suportar as dores da doença, a suportar o problema que possa estar vivendo, tem gente que quando abre a boca acaba matando a pessoa de vez, acaba pondo a tampa do caixão de vez em cima da pessoa, acaba tendo um ministério para a morte do que para a vida. Precisamos de muita sabedoria, irmãos e irmãs. Que Deus te use como motivador durante a semana, em nome de Jesus. Que Deus te use como motivador. Busque motivação no lugar certo. Lembre-se da boa mão de Deus, que não falha jamais, que sempre estará estendida sobre nós, garantindo a nossa jornada feliz. Que sejamos motivadores no nome de Jesus. Mas nós temos a terceira e última situação que está aqui no verso de número 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O terceiro verbo participar, participação. Você pode constatar o problema, pode fazer um raio-x, um mapeamento de determinado problema. Você pode ser um motivador, mas é preciso que você participe também. É preciso que você saia do mundo, do universo, das teorias e viva na prática aquilo que você prega, aquilo que você fala, aquilo que você ensina. Para nós pastores,
sempre é um desafio pregar. Porque quando pregamos, o primeiro impactado pela palavra somos nós mesmos. O primeiro impactado por uma pregação é o pregador. Então é preciso, meus queridos irmãos e irmãs, que dentro desse aspecto aqui, olhemos também para o exemplo de Neemias. Neemias não chegou assim falando, o pastor Ney vai fazer, o pastor Silvério vai fazer, o presbítero João vai fazer. Aqui, quando ele está falando sobre a ação, ele está se incluindo na ação. Ou seja, ele está aqui dizendo, eu vou participar também. Eu vou participar também. É igual pintar aqui. Não sei se a gente vai pintar legal, eu e o Ney aí, que a gente vai passar o pincel aí nas paredes, mas vamos. Por quê? Porque não basta só fazer apelos. O líder tem que participar também. Não é isso? Tem que ser o exemplo. Eu quero usar aqui como exemplo, meus queridos irmãos e irmãs, um fato que eu observei enquanto fazia mestrado na faculdade sul-americana. Nós tivemos um módulo na teologia urbana de como impactar alguns bairros de uma cidade com o evangelismo, com a palavra de Deus. E eu me lembro muito bem que um pregador falava muito, de forma assim bem dinâmica, como evangelizar uma favela. Como se evangelizar uma favela. E ele falava, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque... Aí até que um pastor aluno perguntou, professor, quantas vezes você participou de uma evangelização na favela? Quebrou as pernas do professor. Ele não teve resposta. Ele não teve resposta. Muito bom em teoria, mas só em teoria. Precisamos tomar cuidado, irmãos. As teorias são boas, mas as teorias são para ser praticadas. Nenhuma teoria pode existir apenas no mundo dos sonhos, das ideologias. As teorias precisam ser postas na prática. Não é isso? E o que acontece aqui? Acontece que Neemias, ele dá a entender que ele vai participar do começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então você não pode querer incentivar alguém a vir à escola dominical se você não está vindo à escola dominical. Você não pode querer incentivar alguém a participar da reunião de quarta-feira, tarde da bênção, se você não está participando da tarde da bênção. Você não pode querer incentivar um jovem a participar das atividades do sábado se você não está participando das atividades do sábado. Você tem que participar. Nós precisamos participar. Teoria e prática são coisas que precisam caminhar juntas. Caminhar juntas. É o que nos ensina esse grande líder aqui. E realmente, meus irmãos e irmãs, ele participou do começo ao fim. Lá no capítulo 6, ele está participando e alguém tenta tirá-lo da obra e ele diz, eu estou fazendo uma grande obra de forma que eu não vou parar de fazê-la, de participar dela. Não vou deixar de participar desta obra por nada. Tobias, Gesem o Arábio, Sambalate, eu não vou deixar de estar na obra. Eu não vou sair deste momento em que eu estou participando da obra. Porque é assim que o diabo faz, o diabo tenta nos tirar. Às vezes estamos participando de certos eventos, às vezes estamos participando de certos chamados de Deus, e por coisinhas pequenas saímos, deixamos de continuar a obra, a missão, porque às vezes o Tobias, o Sambalate, o Gesem da vida chegaram e te convenceram a sair da obra, te convenceram a abandonar a obra. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos participar do começo ao fim, no nome de Jesus. Deus quer de nós participação. Orar é necessário, é preciso. Ler a Bíblia é necessário, é preciso. Mas executar, participar da missão também, a partir das nossas ações é necessário também. É preciso também. Vamos orar?
Eu quero te pedir, meu querido irmão, irmã, que você pense no exemplo deste grande homem, ou nos exemplos, que são muitos. A gente viu 3 fundamentos, mas ele tem muitos. Mas vamos aplicar, vamos fazer uma releitura para a nossa igreja, em nome de Jesus. Que Deus nos faça constatadores de coisas que precisam acontecer aqui. Que Deus nos faça instrumentos de motivação, no nome de Jesus. Quem sabe Deus possa te usar para motivar alguém a voltar para a comunhão. Quem sabe Deus possa te usar para trazer alguém de volta ao primeiro amor. Alguém que se abandonou do primeiro amor, que esqueceu-se de tudo, que está longe dos cultos solenes, longe da fé. Quem sabe Deus queira te usar como motivador para trazê-lo de volta novamente. E a participação é minha, é sua, é nossa, é de todo mundo, não é só do pastor, não é só do conselho. A participação tem que ser empenho de toda a igreja de Jesus Cristo, de todo o povo de Deus. Então vamos orar, vamos orar. Enquanto vocês oram, vocês estejam aí no momento de intercessão, o pastor Silvério vai assumir o comando, os presbíteros virão à frente, os irmãos do louvor também poderão se posicionar. Nós estaremos orando no nome de Jesus. Mais uma vez, estamos diante de uma refeição simbólica que nos faz lembrar o sacrifício do Senhor Jesus por todos nós que fomos alcançados por esta graça. É uma mesa simbólica, como eu disse, mas como simbólica nos ensina muita coisa. Ao redor de uma mesa, de uma refeição, podem se sentar todo tipo de pessoa. No mundo dos negócios costuma-se dizer que nada melhor do que resolver grandes negócios depois de uma boa refeição. Porque quando se dá bastante comida para alguém, a comida fica toda aqui, o sangue desce todo aqui para fazer a digestão e a cabeça não pensa muito. Então, costuma-se usar essa expressão para falar que bons negócios se fazem após o almoço, especialmente se for depois de uma feijoada. Mas ao redor da mesa sentam-se todo tipo de pessoa. Às vezes se sentam pessoas amigas, no contexto familiar sentam-se todos os membros da família, e embora sejam família, nem sempre as pessoas que estão ao redor da mesa pensam do mesmo jeito ou estão vivendo na mesma conexão no sentido de família, porque nós somos diferentes, pensamos e agimos diferentes. Em algumas outras mesas podem se sentar até os inimigos, com a maior felicidade, né? Com a maior alegria, um olhando para a cara do outro com cara de tacho, né? E fazendo aquele sorriso que ninguém sabe o que tem por trás dele. Essa é a mesa da comunhão dos santos. Não é a mesa da comunhão dos perfeitos ainda. É a mesa da comunhão dos santos, dos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E nós somos convidados a participar desta mesa, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos pensamentos diferentes uns aos outros no corpo de Cristo, mas nós temos algo em comum que nos reúne ao redor dessa mesa, que é
a salvação em Cristo Jesus, o senhorio do Senhor Jesus e a nossa esperança na vida eterna. São essas coisas que nos reúnem de forma comum aqui. O fato de termos pensamentos diferentes, condutas diferentes, pode ser muito bem resolvido quando Paulo nos ensina que o Senhor Jesus estava lá sendo crucificado e reconciliando-nos com o Pai, com Deus, e nos deu o ministério da reconciliação. De outro modo, também algumas lições práticas que ele também nos dá em Romanos capítulo 12, os santos, né? A esses santos que precisam sempre buscar a vida em comunhão, apesar das suas diferenças. Paulo nos dá alguns conselhos que nos tornam cada dia mais maduros nos nossos relacionamentos no corpo de Cristo. Então, diz ele no capítulo 12, versículo 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E, para mim, isso aqui é o suficiente e já é um grande trabalho que nos desafia a abrir mão dos nossos pensamentos diferentes, das nossas condutas em relação aos nossos irmãos na comunidade, às nossas irmãs na comunidade. Não é fácil. Relacionamento é terrível. É difícil até entre marido e mulher. Aliás, é um dos campos mais difíceis de chegar-se num acordo. Às vezes o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, e se não abrir mão de uma coisa que outra ali, se não considerar o outro em maior honra, dá problema. Eu não tenho certeza que se tem algum casal que nunca brigou. Se nunca brigou, se vê, já tem outros casais que se você vê abraçado, pode ver que está brigando. Né? Mas não tem casal que não tenha tido algum problema, alguma discussão, algum desentendimento, mas são desafiados a todo dia a acertarem as contas. Da mesma forma, na comunhão dos santos, na comunidade dos santos, nós somos convidados a participar dessa mesa, mas somos desafiados a cada instante na convivência, também na comunidade, de maneira fraterna, de maneira a honrar o outro, respeitando o outro e considerando o outro como superior a si mesmo. Portanto, dessa forma, somos convidados a participar da mesa quando o Senhor Jesus disse e Paulo repetiu as mesmas palavras, e esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comeres desse pão, anunciais a morte do Senhor. De igual forma, ele também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Porque todas as vezes que beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Participemos, portanto, desta refeição simbólica no espírito da reconciliação dos nossos da reconciliação com os nossos irmãos e irmãs, a fim de que glorifiquemos a Deus que nos reconciliou em Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Oremos. Senhor, nossa gratidão por esse momento também tão importante na vida do corpo de Cristo, que é simbolicamente participar desse corpo, relembrando a tua morte, o corpo do Senhor, o sangue do Senhor que foi derramado a nosso favor. E ajuda-nos, ó Deus, para que ao assentarmos ao redor dessa mesa, nos assentemos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma fraternidade, na mesma comunhão dos santos redimidos pelo sangue do Cordeiro, que agora relembramos a sua morte. Amém.
Despede-nos com a tua bênção, com o teu cuidado, e esta semana seja mais uma vez marcada pela tua boa mão sobre as nossas vidas. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre o povo de Deus desde agora e para todo sempre. Amém.